e o governo decidiu sim que vai subsidiar provisoriamente os transportadores. Importa também referir que estamos a falar de transportadores licenciados. Como é que olha para este ponto e será que estes licenciados, estamos sim a falar da FEMATRO, conseguem dar conta da demanda dos passageiros? Muito obrigado a esta edição do Jornal da Tarde e respondendo exatamente aquilo que é a inquietação do povo face a esta convulsão que nós sentimos na manhã de ontem, face à subida dos combustíveis. Eu estava aqui a assistir com muita tristeza o posicionamento do governo de Moçambique, sobretudo o Ministério dos Transportes, tentando trazer aquilo que seria o possível, não é possível solução desses problemas. Praticamente não houve nenhuma solução. O que nós vimos aqui foi exatamente foi neste encontro fazer o boi para dormir. Em termos de solução, praticamente nós não encontramos o problema que poderá ser resolvido, digamos, de forma tão desejado, no sentido de poder responder aquilo que é a inquietação dos chapéus. Ora, vejamos por etapas, não é? Nós temos esta subida dos combustíveis dentro do nosso país. Em 2 meses, nós tivemos uma subida bastante preocupante, o que isto, de facto, coloca em causa, posso assim dizer, aquilo que é o bolso do cidadão moçambicano face ao próprio custo de vida. Agora, há uma questão que o porta-voz do Ministério dos Transportes tenta aqui colocar. Olha, é preciso a gente perceber que enquanto Moçambique não ter uma política dos transportes abrangentes a todas as pessoas, a todo lugar e a todo momento, então nós continuaremos a ter, digamos, estes chapéus que hoje sinto que poderão ser de facto injustiçados, não pelo próprio governo. Por que eu digo isso? Porque quando fala do licenciamento, eu posso provar a vocês que 90% do transporte que nós temos, mesmo afiliado à FEMATRO, 90% não estão licenciados, 90% não tem a sua contabilidade em pleno funcionamento, 90% dessas viaturas não tem manutenção, 90% dessas viaturas não tem uma gestão eficaz capaz de poder responder de forma eficaz esta demanda da ausência dos transportes, de maneiras que um verdadeiro marido não é aquele que casa uma esposa. A esposa dela nunca em nenhum momento deve discriminar a enteada ou o enteado, querendo dar a primazia ao seu próprio filho que sai da própria barriga. O que com isso eu quero dizer? O governo de Moçambique não pode discriminar estes chapéus de 15 lugar. Na minha ótica, o governo deveria dar incentivo no sentido, digamos, de ter estes transportadores a responder de forma rápida aonde os mais bons do governo não chegam. Se nós vamos, por exemplo, para o setor privado, o setor privado tem estes mais bons que nós todos conhecemos. Onde é que vão? Qual é a terminal? Das terminais que nós todos conhecemos, encontramos esses mais bons que vêm de várias zonas do país, de forma geral, até as terminais, digamos, aquelas que são licenciadas do ponto de vista da própria administração desses mais bons. Mas, de uma forma geral, encontramos aqui o porta-voz ou o governo a dizer o seguinte, que a prioridade será exatamente para os que estão, de facto, licenciados. Aí nós encontramos problema. É preciso a gente recuar no espaço e no tempo. Na governação do presidente Guebuza, lembra os moçambicanos, no dia 6 de setembro, no dia 2 de fevereiro de 2006, quando houve a greve dos transportadores, o Guebuza percebeu. E ao longo de todo o tempo o que é que fez durante a governação dele? Ele subsidiou o combustível para os transportadores poderem ter o quê? A vida.
E nós sabemos que ao longo desse todo o tempo pagávamos o chá para ter 5 meticais. Na chegada da governação do presidente Nyusi, eliminou o subsídio dos combustíveis e criou de facto este grande fosso aqui, de maneiras que não é possível, mesmo os 6 meses que houve de facto o acordo, porque na minha ótica, daquilo que são os resultados do encontro do governo e a FEMATRO, era exatamente de acalmar os ânimos das populações, temendo que poderiam de facto surgir aqui a outra convulsão social. Então eles deram o tempo no sentido de poder subsidiar, mas ao mesmo tempo cria aqui a discriminação. Criam aqui a discriminação daqueles chapas que estou a dizer que podem nos provar. Por exemplo, levanta esta questão do cartão Famba. O cartão Famba foi um projeto para mim fracassado, porque hoje em dia nenhuma bomba aquelas máquinas funcionam. Em nenhuma bomba aquelas máquinas funcionam. Aquelas máquinas foram retiradas. Nós compramos o bilhete. Por quê? Porque não rendia para os próprios transportadores. A outra coisa é termos um governo que, quando há esse tipo de coisa, deveria responder de forma cabal. O governo de Moçambique até aqui não tem nenhuma solução para os próximos 6 meses. O que nós vimos, o que estamos a ver, é que passados 6 meses, o que é que depois vai acontecer? O que vai acontecer é os chapéus de novo voltarem à greve. E quem vai sofrendo ao longo desta coisa é o povo. E há uma outra coisa vergonhosa que eu senti das pessoas que gerem exatamente o governo na pessoa do porta-voz, quando diz o seguinte, que nós vamos subsidiar as pessoas carenciadas. Qual é a mensagem que pretende chegar a nós? Porque nós todos estamos preocupados, somos necessitados pelo transporte. Aqui não há a pessoa carenciada. Estamos a falar de pessoas que precisam do transporte para o seu dia a dia. Não, de uma forma geral, os licenciados que nós temos, que poderão de facto se beneficiar disto, praticamente não têm a capacidade, porque quem é que deveria responder? Na minha ótica, se calhar seria a bandeira para o novo ministro dos transportes, diria o seguinte, olha, Moçambique está a pensar, por exemplo, na importação de 20 mil mais bombos para todo o país, para distribuir os mais bombos. Se eles não pensam as coisas desta natureza, então significa que continuaremos de facto a ter esses problemas que estamos aqui a notar. Olhando também para a questão, ou melhor, a situação que se viveu no dia de ontem, foram mais de 500 mil pessoas que ficaram paralisadas, paralisaram suas atividades por conta da greve que aconteceu por parte dos transportadores. Estamos aqui a dizer que a FEMATRO, ou melhor, é a única associação que está devidamente licenciada ao governo e que o governo vai sim subsidiar estes transportadores que fazem parte da FEMATRO. Existem também rotas em que existem transportadores que têm sim, fazem, como por exemplo a rota Museu Machazine, não tem nenhum tipo de licença. Será que o governo não estaria também a combater não estaria a contribuir para a não empregabilidade destes transportadores? Eu acho que o governo de Moçambique, minha senhora, não tem estratégia primeiro para a área dos transportes. Este é o primeiro ponto que eu noto. Não tem nenhuma estratégia de responder à demanda da questão dos transportes, sobretudo os transportes rodoviários. Nós estamos a falar ontem cerca de 500 mil pessoas, mas é preciso a gente recordar que a cidade do Maputo, durante o dia, entram cerca de 2 milhões e 500 pessoas ao longo do dia. Quer dizer o seguinte, o número até pode ser reduzido em conta daquilo que de facto nós pretendemos. De uma forma geral, enquanto não haver uma estratégia, por exemplo, dos transportes públicos, que estas poderiam responder, na minha ótica, aquilo que seria a demanda dos transportes públicos, nós ainda estamos bastante longe. Eu vi de forma triste a intervenção do presidente da FEMATRO. Aquela informação, na minha ótica, revela uma coisa. O que revela? Revela de que ele não está de facto comprometido com a associação, porque quando diz que ninguém convocou a greve, então significa que ele, primeiro, não está ao lado dos seus associados, segundo, não está ao lado deste sofrimento que o povo moçambicano está de facto a atravessar neste preciso momento. Estamos a dizer o seguinte,
Enquanto o governo do dia não priorizar esta área dos transportes como área vital da vida, então continuaremos de facto a ter graves problemas que estão aqui a acontecer. E falam muito mais, por exemplo, esta questão da subida dos combustíveis, que isso deriva essa questão da subida dos combustíveis. Sim, concordo. Mas a guerra Ucrânia-Rússia começou há bem pouco tempo. E nós viemos desde há muito tempo ter este problema da subida de quê? Dos transportes. A outra coisa é que quando no mercado internacional há descida de combustível, em Moçambique nós nunca notamos a descida do combustível. A subida, o combustível sempre manteve-se. E depois tem uma outra coisa no meio disto aqui, é desta questão da cobrança do IVA. Quantas vezes nós temos que pagar pelo IVA? Pagar na importação, pagar, digamos, os retalhistas, pagar os distribuidores, pagar a bomba, até o próprio consumidor. Todos esses pagam. É por essa razão que nós temos o combustível bastante caro dentro do nosso país. A outra coisa é esta coisa da organização das rotas. O que eu sei, o que eu sinto, não é? Que faz parte do dia a dia dos moçambicanos, é nós termos um grupo de indivíduos que encontraram exatamente aquela área, não para a organização dos transportes, mas para viver. Também temos por lado do governo de Moçambique, que não está para organizar a área dos transportes, está ali para tirar dividendo quando as coisas de facto acontecem. O que eu sinto na questão que a jornalista me coloca, eles fizeram a precaução para que a convulsão social não se alastrasse e colocando consigo de que dentro de 6 meses vão de facto resolver a situação. O que eu esperava de ouvir deste membro do governo era dizer o seguinte: nós como governo sentimos que de facto há um problema bastante sério, mas o governo neste preciso momento aqui, face a esta questão da onda, também da falta de transporte, estamos a importar ou estamos para importar cerca de 10 mil autocarros que vão sendo distribuídos em todo o país. E dentro de 6 meses, seria de facto a solução. Não é isso que o governo disse. O governo disse que vai controlar, não é durante esses 6 meses. Por quê? Porque, por outro lado, é preciso a gente dizer que nós estamos perante os pleitos eleitorais. Então, tudo faz, não é, para que não perca, digamos, o foco. Mas, de uma forma geral, quem é que sofre? Somos nós, de facto, a população. É a população que sofre de cada dia, porque se nós olharmos mesmo essas subidas que tiveram ao longo do tempo, esta questão do encurtamento de rota nunca parou em Moçambique. Sobe os chapas para evitar o encurtamento, mas não é isso. Sobe e fomenta o encurtamento. Para quem vive, por exemplo, para Matola, Congolote, estás a ver uma pessoa que pega o carro no Licoquanini para a Zona Verde para Benfica, Benfica para Jardim, Jardim é quando chega à cidade. Para quem vive nesta zona de Mateque, apanha carro de Mateque para circular para CMC, CMC para Maguanini, Maguanini, Esquelene, depois chega à cidade. Então, não é essa coisa que continua de facto a sufocar o bolso de cidadão, mesmo que se diga que o chapa custa 50 meticais. Enquanto a associação, o governo não controlar, o município não controlar esta questão de rotas, os encurtamentos sempre... E isso vai de facto sufocar de forma tão triste o bolso dos cidadãos. Muito bem, muito obrigada, Dr. Massango, pela presença aqui nos nossos estúdios. Deixou ficar o essencial para o nosso querido telespectador aí de casa. Agradeço mesmo pela atenção dispensada e as nossas portas estão abertas.